Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o terceiro mandamento da palavra de Deus, com relação aos 10 mandamentos que estão escritos no Velho Testamento. Na Bíblia Sagrada, feita pela Almeida Atualizada, diz o seguinte no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 7. Não tome o nome do Senhor seu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Quando a gente fala Deus, Deus não é um nome de uma pessoa, né? É uma referência a um ser. O nome de Deus propriamente dito, existem vários, porque para cada nome tem um significado. Alguns deles que eu conheço são El Shaddai, Elohim, Eucaná, Raí, Jeová, Jeová Shalom, Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Nissim, Adonai, dentre outros que a gente pode fazer uma pesquisa no YouTube e a gente conseguir identificar. Contudo, a gente não tem um hábito de estar falando esses nomes, né? Geralmente a gente tem um hábito de dizer assim, Deus te abençoe, Deus te acompanhe, se Deus quiser. Alexandra, você acha que isso é tomar o nome de Deus em vão? Acredito que sim, quando nós não temos em nosso coração a intenção de glorificar a Deus por isso. Se a gente fala um desses nomes, ou se a gente diz, se Deus quiser, esse se Deus quiser, como se fosse uma palavra qualquer, eu acredito sim que a gente está tomando o nome de Deus em vão. Mas, Alexandra, isso é um pecado que Deus não vai tomar a gente por inocente? Eu não acredito assim com tanta intensidade. Nós, como cristãos, precisamos glorificar o nome de Deus. Só falar o nome de Deus quando for para exaltá-lo. Precisamos criar esses hábitos, tá certo? Uma coisa que é bem interessante, que diz que também, segundo William Douglas, nós cristãos, temos o hábito de fazer assim. Eu vou lhe pagar em nome de Jesus, né? Quando não temos a intenção de pagar, não é certo. Ou então quando a gente usa o termo assim, como se Deus fosse o nosso fiador. E aí a gente usa Deus como referência de que a gente vai fazer algo que a gente não tem a intenção de fazer. Isso sim denegrindo o nome de Deus, porque a gente está usando o nome de Deus. Nós, como os cristãos, nós precisamos ter a palavra, como também tem a Bíblia diz, sim, sim, não, não. Mais uma vez, o William Douglas diz assim, faça a sua palavra valer alguma coisa. Não faça com que Deus seja o seu fiador. Não acredite que as pessoas devam acreditar em você só porque você é crente, ou você é católico, ou você é um cristão. Não. As suas ações têm que ser. E quando você disser assim, eu vou fazer algo, você necessariamente precisa fazer. Quando você diz assim, quando você dar a sua palavra, você precisa honrar a sua palavra, principalmente se você é cristão. Porque quantas pessoas não desistem de conhecer a palavra de Deus, de ir à igreja, por causa dos maus testemunhos dos cristãos? E eu não digo, quando eu digo cristão, eu não digo só os que têm denominação evangélica, mas eu também falo aqui com os católicos, que se afirmam cristãos. A gente leva o nome de Cristo. Então, as nossas ações precisam ser necessariamente ações que glorifiquem o nome de Deus. Porque, segundo o Dennis Prager, não sei se o sobrenome dele é assim, mas ele diz assim, que o texto bíblico ele não tem a ver com tomar o nome de Deus. E sim que no hebraico ele diz assim, não carregue o nome do teu Deus em vão. Carregar quer dizer assim, imagine, você é um cristão, você confessa para as pessoas que você é um servo de Deus. Aí você está mentindo? Aí você está roubando? Aí você está enganando? Aí você está adulterando? E aí me diz uma coisa, estas tuas ações estão ou não glorificando o nome de Deus? Então, o vídeo de hoje eu quero justamente apresentar isso.
As nossas ações precisam glorificar o nome de Deus. A nossa palavra precisa ser sim, sim, não, não. Porque as pessoas precisam ver Cristo em nós para desejarem conhecer esse Deus todo-poderoso que nos ama, que quer nos salvar, que quer nos libertar, que quer nos proteger. Mas se nós damos mau testemunhos como cristão, nós estamos sim tomando o nome de Deus em vão. Então eu preciso que nós venhamos fazer a refletir. Será que o simples fato da gente não falar o nome de Deus, não falar Elohim, não falar Jeová, não falar Adonai, não falar El Shaddai, não falar Deus te abençoe, sem estar com a intenção de Deus abençoar, será que realmente isso não teria perdão? Porque Deus diz, olha, não tomarei esse ser por inocente, o ser que toma o nome dele em vão. Então, para pensar, será que as tuas ações, as minhas ações, estão fazendo com que eu tome o nome de Deus em vão? Então, o vídeo de hoje eu quero trazer a seguinte pergunta e deixar para a gente refletir. A tua palavra é suficiente? Ou você precisa de Deus por fiador? E muitas das vezes ainda mente, engana. Então vamos lá. As tuas ações glorificam o nome de Deus? Ou levam as pessoas a se afastarem de Deus? E para finalizar, entendam que enquanto há vida há esperança. Que nenhum de nós somos perfeitos, mas precisamos sim dar o primeiro passo. Antes de conhecermos a palavra, Deus sabe que nós somos inocentes. Mas a partir do momento em que Jesus nos ensina, através do Espírito Santo, como caminhar nesta terra, e nós insistimos em praticar o mal, em praticar o erro, aí nós não somos mais inocentes. Então, que a partir de hoje é o que eu desejo, que nós venhamos sim glorificar a Deus, exaltar o nome de Deus através das nossas ações. E que a partir de hoje a gente use o termo Deus ou um de seus nomes para glorificá-lo e adorá-lo. Porque Deus quer sim ter uma comunhão conosco. E através de nós, com aqueles que nos conhecem, com aqueles que nós precisamos sim ser usados para levá-los a conhecer esse Deus que nos ama incondicionalmente.